Olá, pessoal! Agora nós vamos conversar sobre a cadeia transportadora de elétrons. Então, gostaria que vocês se lembrassem que nós partimos de uma molécula de glicose que estava lá no citosol. E no citosol, após 10 reações, essa molécula de glicose foi oxidada a 2 moléculas de piruvato. Na condição aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio, esse piruvato adentra a mitocôndria. E no interior da mitocôndria, esse piruvato é transformado em acetil-CoA, pelo complexo da piruvato desidrogenase. Ou seja, 2 piruvatos provenientes de uma glicose, 2 moléculas de acetil-CoA no interior da mitocôndria. Vimos, então, que essas moléculas de acetil-CoA vão para o ciclo de Krebs e serão transformadas em gás carbônico, tá certo? E, além disso, nós teremos a produção de NADs e FADs reduzidos. Esses NADs e FADs reduzidos carregam os elétrons que levam a energia que a gente tem dessa molécula de glicose que está sendo oxidada desde o citosol. Lembrando que nós temos NADs reduzidos que também foram formados lá no citosol, no momento da via glicolítica, e nós falaremos dele no final da aula. Bom, então, para que a gente fique bem localizado no interior da célula, a cadeia transportadora de elétrons ocorre na mitocôndria. Nós já estamos na mitocôndria desde o momento em que o piruvato adentrou a mitocôndria para ser transformado em acetil-CoA. E nós dissemos que essa reação acontece na presença de oxigênio, quando estamos em células aeróbicas. No entanto, nós vimos que em nenhum momento do ciclo de Krebs nós utilizamos o oxigênio. Tá certo? Bom, o oxigênio, então, vai aparecer agora na cadeia transportadora de elétrons. Nós veremos a função, a importância dessa molécula de oxigênio que a gente tanto falou, que era condição para que o piruvato adentrasse a mitocôndria. Bom, a cadeia transportadora de elétrons vai ser a culminação do metabolismo produtor de energia em organismos aeróbicos. Nós veremos, então, que nós teremos a redução do oxigênio à molécula de água. Essa redução ela só será possível porque o oxigênio receberá os elétrons provenientes dos NADs e FADs reduzidos. Por isso, a gente chamou lá na nossa primeira aula o NAD e o FAD de carreadores de elétrons. Ok? Bom, dito isso, então, a gente vai passar agora para conhecer essa cadeia transportadora de elétrons. Lembrando, então, que nós estamos no interior da mitocôndria. E a cadeia transportadora de elétrons, ela fica na membrana interna da mitocôndria, nessas cristas mitocondriais. A membrana interna da mitocôndria faz essas cristas, forma essas cristas, para que a gente tenha maior quantidade de membrana interna, já que é justamente na membrana interna onde vão estar localizadas a maioria das proteínas que participam da cadeia transportadora de elétrons. Quantos mais cristas nós tivermos, mais proteínas da cadeia transportadora de elétrons a célula tem e mais produção de ATP ela conseguirá. Então, um atleta de alto nível tem o seu músculo repleto de mitocôndrias e, além disso, tem a sua mitocôndria cheia de cristas. As membranas internas da mitocôndria dos atletas de alta performance é cheia de cristas para ajudar justamente na produção da molécula de ATP. Bom, como é essa cadeia transportadora de elétrons? A gente vai ter 4 complexos que participam da cadeia transportadora de elétrons. E aqui a gente tem o nome completo deles e depois o nome, digamos assim, reduzido deles, que é o que a gente vai mais falar, tá? Então, a gente tem o complexo
NADH ubiquinona redutase, que é o complexo 1, carinhosamente chamado de complexo 1. O complexo succinato desidrogenase, carinhosamente chamado de complexo 2. E aqui eu peço que vocês pausem o vídeo, se vocês quiserem, e olhem lá no ciclo de Krebs para ver se a gente não tem uma enzima no ciclo de Krebs que é chamada succinato desidrogenase. Tá certo? Vou esperar, então, vocês pausarem, olhem lá no ciclo de Krebs, porque eu tenho certeza que vocês vão achar essa enzima lá. Que não, por coincidência, é a mesma enzima. Então, a cadeia transportadora de elétrons e o ciclo de Krebs, eles dividem, compartilham a enzima succinato desidrogenase. E aqui na cadeia transportadora de elétrons, a gente também chama de complexo 2. Depois, nós temos o complexo citocromo C redutase, que é o complexo 3 da cadeia transportadora de elétrons. E por último, nós temos o complexo 4, ou complexo citocromo C oxidase. Tá certo? Esses complexos, ou eles estão embebidos na bicamada lipídica da membrana interna da mitocôndria, ou estão associados à membrana interna da mitocôndria. Tá certo? E esses nomes que eu marquei aqui para vocês em amarelo, ubiquinona e citocromo C, serão nomes importantes que a gente vai falar ao longo da explicação dos elétrons, né, da passagem dos elétrons nessa cadeia. Então, a ubiquinona nós veremos que é um lipídio, ou seja, um lipídio, ele é hidrofóbico, então ele está também imerso na bicamada lipídica. E o citocromo C, ele é uma proteína, nós veremos a função dele também no processo de transporte dos elétrons. Bom, aqui eu mostro para vocês, então, um resumo dessa cadeia transportadora de elétrons. Vamos novamente nos localizar dentro da célula e também dentro do metabolismo celular. A gente viu a glicólise, onde uma molécula de glicose foi oxidada a 2 moléculas de piruvato, e isso ocorreu no citosol, e ocorre no citosol de todas as células. Bom, na presença de oxigênio, este piruvato ele é transportado para o interior da mitocôndria, e no interior da mitocôndria, o piruvato é oxidado a acetil-CoA. E vimos, então, que o acetil-CoA ele vai ser utilizado no ciclo de Krebs, onde nós teremos a produção de gás carbônico e de NADs e FADs reduzidos. E veremos, então, que esses NADs e FADs reduzidos, produzidos tanto no ciclo de Krebs, tanto na oxidação do piruvato e também lá no citosol, pela via glicolítica, doarão os seus elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Tá certo? A cadeia transportadora de elétrons, como eu já falei para vocês, está localizada na membrana interna da mitocôndria. Então, a gente tem uma membrana externa que deixa passar qualquer coisa, assim, modo de falar. Mas a membrana externa da mitocôndria, ela é muito mais permissiva do que a membrana interna da mitocôndria, tá? Temos o espaço entre as membranas e temos a membrana interna da mitocôndria. E justamente na membrana interna da mitocôndria é onde nós teremos a cadeia transportadora de elétrons, formada pelo complexo 1, pelo complexo 2, pela ubiquinona, que aqui está representado e é representado pela letra Q, e como eu falei para vocês, é um lipídio, então vocês vejam que ela está imersa na bicamada lipídica que compõe a membrana interna da mitocôndria. A gente tem o complexo 3, citocromo C, que eu falei para vocês que é uma proteína, então ela é muito mais hidrofílica, então ela está aqui no espaço entre as membranas. E o complexo 4, onde nós veremos que está localizado o oxigênio. Finalmente, nós chegamos até a molécula de oxigênio, que a gente está falando dela desde o momento em que o piruvato adentrou a mitocôndria, tá certo? E aí a gente verá, então, o que acontecerá com essa molécula de oxigênio. Bom, de forma bem resumida e bem simples ainda, essa é a cadeia transportadora de elétrons. Espero vocês no próximo vídeo para a gente destrinchar mais como funciona essa cadeia transportadora de elétrons.